Ora então, irmãos, eu quero em primeiro lugar mandar um forte abraço a todos os irmãos e rogo ao Senhor que possa abençoar-vos segundo as vossas necessidades e permita ao Senhor que a palavra que hoje vamos meditar, que ela possa realmente ser, em primeiro lugar, de glória para o nome do Senhor, mas também de bênção para cada um de nós. O pensamento que eu queria partilhar convosco nesta manhã tem a ver com janelas. E não há dúvida, irmãos, que nestes últimos tempos, se há coisa que nós temos passado, de facto, tempo, é a janela. Isto porque temos, por um lado, temos estado confinados em casa e, portanto, olhamos de casa pelas janelas o que se passa lá fora. Por outro lado, também em relação aos cultos, às reuniões que fazemos, também estamos à janela, porque estamos no Zoom e onde cada um de nós está na sua janela e onde nós podemos olhar-nos realmente, ver-nos através dessa janela. E pensando nisto, eu fiz a pergunta, o que é que a palavra de Deus, o que é que o Senhor nos tem de facto a dizer em relação a este assunto, em relação a janelas. E, de facto, o Senhor tem alguma coisa para nos dizer em relação a este assunto. Usando as janelas, de facto, o Senhor, através da sua palavra, Ele tem algo para nos transmitir. E eu queria começar por convidar-vos a abrir as Escrituras em Gênesis, no capítulo 6. E em Gênesis, no capítulo 6, fala-nos acerca do dilúvio. Fala-nos acerca daquele momento em que o Senhor, portanto, decidiu destruir o mundo de então. E destruir o mundo de então, a razão por que levou o Senhor, de facto, a tomar esta atitude, tem a ver com a dimensão do pecado. O pecado, de facto, tomou uma dimensão tal que nós lemos na Escritura que diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Portanto, o pecado tomou dimensões tais que o Senhor já não suportava. À semelhança daquilo que aconteceu também em Sodoma e Gomorra, em que o Senhor decidiu também destruir aquelas cidades, e o que levou o Senhor, de facto, a destruir aquelas cidades foi o pecado. A dimensão do pecado. Portanto, o pecado tomou realmente uma dimensão tal que o Senhor não suportava. Nomeadamente, aquilo em relação a Sodoma e Gomorra, principalmente a nível sexual, portanto, o pecado tomou uma dimensão que o Senhor não suportava mais toda aquela situação. Mas o que é realmente importante frisar é que o Senhor, antes de exercer, portanto, essa ação de castigar de facto o pecado, o Senhor, Ele manifesta a sua graça e misericórdia, ou seja, Ele dá uma oportunidade para que as pessoas se arrependam e, dessa forma, não possam ser castigadas com aquilo que o Senhor tem realmente determinado. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, em que o Senhor teve misericórdia particularmente de Ló e da sua família,
e lhe concedeu a graça de salvá-los, de retirá-los daquela cidade antes que o juízo de Deus caísse sobre eles. E como sabemos, as únicas pessoas que de facto se salvaram foi Ló e as suas filhas. Isto porque a mulher de Ló, depois de ter saído, ela olhou para trás e ficou transformada, portanto, numa estátua de sal. E em relação a esta altura em que o Senhor vai fazer cair o seu juízo sobre a humanidade de então, antes que tal acontecesse, o Senhor, Ele, de facto, manifesta mais uma vez a sua graça e misericórdia e dá oportunidade a que aquelas pessoas, de facto, se salvem. E o pecado, de facto, era tremendo, a situação era realmente muito má, mas graças a Deus, porque mesmo neste ambiente, mesmo nestas situações, ainda há homens e mulheres que são fiéis, que de facto temem o Senhor, que valorizam de facto os valores do Senhor. Nem toda a gente partilha da mesma opinião e da mesma confusão, mas há aqueles que, ainda que sejam poucos, sejam sejam de facto apenas alguns, mas há aqueles que se mantêm fiéis. E Noé, para ser escolhido pelo Senhor, é porque o Senhor viu nele alguém que não era como os demais. E por isso, o Senhor, Ele chama Noé para uma missão. E essa missão era fazer com que alguns se salvassem. Era dar oportunidade a que alguns se salvassem. E por isso, nós vemos neste capítulo 6 o Senhor dizendo: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura, 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado, a acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Portanto, o Senhor chamou a Noé para que ele construísse uma arca, para que ele, a sua família, se salvassem. Mas também todos aqueles, porque a construção da arca, ela levou muitos anos. Segundo os entendidos, ela terá levado cerca de 100 anos a ser construída. E, portanto, durante 100 anos, não só Noé foi construindo a arca, mas Noé foi anunciando àquelas pessoas a necessidade que tinham de se arrepender do seu pecado e porque o juízo de Deus ia cair sobre eles. E toda aquela multidão não quis dar ouvidos a Noé. Não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Eu imagino que Noé não terá sofrido com o desprezo, com o escárnio de toda aquela gente. Certamente dizendo que Noé estaria louco, porque até aquela data nunca tinha chovido e, portanto, estar a construir uma arca, um barco em terra seca, portanto, só um louco faria realmente uma coisa dessas. Mas, de facto, aos olhos dos homens, Noé era louco, porque estava fazendo a vontade de Deus. E as coisas não mudaram, irmãos. O juízo de Deus
Ele é iminente sobre este mundo. Ele é iminente sobre cada um. E Deus, há 2000 e quase 21 anos, 2021 anos, que o Senhor está a manifestar a sua graça e misericórdia a este mundo. Está dando oportunidade, de facto, a que este mundo se arrependa. Ser a que este mundo compreenda que, de facto, é pecador. E, como pecador, de facto, a ira de Deus sobre ele, sobre cada um, permanece. E o fim, o salário do pecado, é a morte, é a condenação eterna. E porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, há mais de 2000 anos que Deus está dando oportunidade a que este mundo se arrependa, a que este mundo, de facto, entenda o quanto é amado por Deus e o que Deus fez por ele, dando o seu Filho. Como diz no João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, não seja condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus, mas que todo aquele que crê não se pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Portanto, esta é a vontade de Deus, esta é a oportunidade que Deus está dando a este mundo. E, à semelhança do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, à semelhança do que aconteceu em relação aos tempos de Noé, em que o Senhor tinha um tempo determinado. E durante esse tempo, Ele deu a oportunidade para que as pessoas se arrependessem. E porque se não arrependeram, de facto, sofreram as consequências. E hoje será a mesma coisa. Virá o dia em que esta dispensação da graça, este período da graça terminará. E a oportunidade que Deus está dando a que este mundo se arrependa, ela também terminará. E depois, o juízo de Deus cairá sobre este mundo. Mas Noé foi chamado pelo Senhor para construir a arca. E reparem, irmãos, que a construção da arca, ela não aconteceu como Noé muito bem entendeu. A construção da arca, ela foi feita com base nas instruções que Deus deu. A dimensão, o comprimento, a largura, o interior da arca, os andares, tudo foi determinado pelo Senhor. É um privilégio servir o Senhor. É um privilégio fazer a obra do Senhor. Mas a obra do Senhor não é feita segundo o entendimento de cada um. A obra do Senhor é feita em conformidade com a palavra do Senhor. Por isso, de facto, a instrução para a Igreja, corpo de Cristo, este momento que estamos de facto vivendo, a instrução em relação à Igreja, como a Igreja deve se organizar, como a Igreja deve viver, como a Igreja deve funcionar, o porquê da Igreja estar aqui, tudo isso o Senhor tem de facto dado instrução, nos dá instrução pela sua palavra. Palavra é essa que ele entregou ao apóstolo Paulo para que, de facto, nós pudéssemos hoje, como igreja que somos do Senhor, sabermos como devemos estar organizados, como devemos funcionar, o que devemos anunciar, tudo tem que ser feito segundo a vontade e os propósitos do Senhor. E, portanto, em relação a Noé, ele construiu a arca. E reparem, irmãos, que na arca havia apenas uma janela. Porque lembram-se, no início, o que eu disse que ia falar era sobre janelas. E Noé muito bem entendeu que devia colocar a janela. Não. A janela foi colocada onde o Senhor deu instrução a Noé para a colocar. Era uma janela muito pequena. E foi colocada no cimo, como diz a Escritura, acabarás em cima. Não era em baixo, era em cima.
De tal forma que quando Noé olhava pela janela, ele a única coisa que via era o céu. Ou seja, a janela foi colocada de forma que quando ele olhasse, ele estava olhando para cima. Porque quando chegou o momento determinado pelo Senhor para que a porta da arca se fechasse, não foi Noé que fechou a porta da arca, foi o Senhor. Foi o Senhor que fechou a porta da arca. E por isso eu imagino, quando aquela multidão, quando aquelas pessoas se aperceberam que afinal ia mesmo chover, quando lhe começaram a cair em cima as gotas d'água, eles então terão percebido que afinal Noé não estava louco. Afinal Noé tinha razão. Afinal Noé aquilo que dizia era verdade. Mas aí já era tarde, porque já Noé tinha entrado dentro da arca, já cada casal dos animais, cada espécie, já tinha entrado dentro da arca. E atenção, só um parênteses, o casal é macho e fêmea. É importante, infelizmente, como é que é possível que nos dias de hoje, quando nós falamos em casal, tenhamos que dizer que é macho e fêmea? Porque infelizmente na sociedade em que vivemos hoje, e por isso o pecado tem aumentado, porque a verdade tem sido tornada mentira e a mentira tornada verdade. Hoje, na nossa sociedade e neste mundo, o casal pode ser um homem, podem ser dois homens, podem ser duas mulheres, mas isso não é um casal. Um casal é macho e fêmea. Assim os fez o Senhor, macho e fêmea. E é isso que compõe, de facto, um casal. E, portanto, um casal de cada espécie, macho e fêmea, tinham entrado dentro da arca e a família de Noé também. E o que é um facto é que, a partir dessa altura, a chuva caiu. E a aflição daquela gente, eles devem-se ter precipitado para a arca, mas já não havia oportunidade, porque o Senhor havia fechado a porta. E as portas que o Senhor fecha, ninguém poderá mais abrir. E as que o Senhor abre, ninguém poderá fechar. Mas já era tarde. Que é o que vai acontecer com muitos hoje, que também não querem saber, que também desprezam os mensageiros do Senhor, que desprezam a mensagem do Senhor. Mas virá o dia em que irão perceber que, afinal, os mensageiros e a mensagem do Senhor estavam certas. Eles é que não quiseram dar ouvidos, eles é que erraram por não darem valor nem ao mensageiro, mas fundamentalmente à mensagem vinda do Senhor, que é o convite ao arrependimento, à fé no Senhor Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E por isso, alguns, não querendo conhecer hoje o Senhor, em graça e misericórdia, irão conhecer o Senhor um dia em juízo. E, portanto, irmãos, quando as águas elas começaram de facto a aumentar, eu imagino o turbilhão em que aquela arca se encontrava, no meio de toda daquelas águas. Se Noé tivesse a oportunidade de vir à janela e olhar cá para baixo, o que é que ele ia ver? Dizer destruição e morte. O que é que ele ia ver? Sofrimento. Mas quem estava dentro da arca estava seguro. Ainda que cá fora o sofrimento fosse tremendo, ainda que cá fora à sua volta a dor, o sofrimento, a angústia fosse tremenda, mas quem estava dentro da arca estava seguro. Estava seguro. Mas se ele viesse à janela e olhasse e visse o sofrimento que existia à sua volta, ele até poderia ficar perturbado, ficar angustiado, pensar até que, será que a arca vai aguentar? Será que vai chegar a bom porto? Será que vou escapar desta situação? Mas porque ele, quando olhava pela janela, ele olhava para o Senhor. E por isso, ele estava descansado, porque os seus olhos estavam postos no Senhor. Por isso, irmãos,
à semelhança daqueles que estão em Cristo Jesus. Aquela arca é uma figura do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros. Noé e a sua família chegaram a bom porto. Salvaram-se. Chegaram a bom porto. Da mesma forma, aqueles que estão em Cristo Jesus estão seguros. Não há nada nem ninguém que nos arrebatará da sua mão. Pode haver dificuldades, problemas à nossa volta, mas estamos em Cristo. A salvação é garantida, é certa. E agora estamos neste mundo, onde o Senhor nos diz: no mundo tereis aflições. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 12, 1 e 2? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, à semelhança de Noé, que olhando pela janela olhava para o Senhor, os nossos olhos devem estar também postos no Senhor. Noé descansava, embora que à sua volta o turbilhão era tremendo. Também aqueles que estão em Cristo podem estar descansados, porque a viagem terminará na glória. Não há não acontecerá outra coisa a não ser chegar à casa do Pai, em segurança. Haja o que houver à nossa volta, a vitória é de facto garantida. Nada nem ninguém nos arrebatará das mãos do Senhor. Chegaremos seguros à sua presença. Mas durante esta nossa caminhada, o quão importante é que os nossos olhos estejam de facto no Senhor. Como o salmista dizia, de onde me virá o socorro? O socorro vem de facto do Senhor. Não vem realmente do outro lado. Mas em relação ainda às janelas, em Malaquias, no livro de Malaquias, no capítulo 3 e verso 10, diz-nos assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Trazei. É evidente que hoje os dízimos não são para a igreja. Mas uma coisa é certa. Antes que o Senhor, antes que nós conhecêssemos o Senhor, já Ele tinha aberto as janelas do céu e tinha derramado sobre nós as suas bênçãos. Portanto, Ele abriu as janelas dos céus e nos abençoou. E nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. E, portanto, um Deus que nos ama desta forma, que abriu as janelas dos céus e derramou sobre nós as bênçãos, as suas bênçãos, que são incontáveis, que são de facto inumeráveis. Um Deus que nos ama desta forma, Ele não merece apenas 10% de nós, Ele merece tudo de nós, Ele merece 100%, Ele merece que eu e cada um de vós digamos: Senhor, tudo o que sou, tudo o que tenho, vem de Ti e é Teu, entrego nas Tuas mãos para ser usado por Ti. Portanto, de facto, irmãos, o Senhor abriu as janelas dos céus para nos abençoar com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E as janelas do céu continuam abertas para diariamente o Senhor derramar sobre nós a sua bênção. Quantas bênçãos ao longo do dia o Senhor nos tem dado? Algumas nem nós nos apercebemos delas, mas diariamente o Senhor tem derramado sobre nós
as suas bênçãos. As janelas dos céus estão abertas. Estão abertas para este mundo, para abençoar este mundo, para salvar este mundo. E nós, irmãos, devemos louvar o Senhor, porque fomos abençoados com todas as bênçãos. E louvamos o Senhor pelo dia em que nós entendemos tudo isto com toda a clareza. O quanto somos amados e abençoados pelo Senhor. E, portanto, um Senhor que nos ama desta forma, nos trata desta forma, Ele merece que nos entreguemos, de facto, totalmente a Ele. E em Daniel, no livro de Daniel, e no capítulo 6 e verso 10, conhecemos, certamente todos nós conhecemos a história de Daniel. E Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, porque Daniel não havia nada que o afastasse do Senhor. Ele não tinha medo de ir parar à cova dos leões, ele não tinha medo de ser lançado no forno, não tinha medo. Ele confiava de facto em Deus. E quando ele soube, nem um decreto de o rei o impediu de fazer uma coisa, irmãos. Nós lemos que Daniel, no capítulo 6 e verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Nada mudou. Ainda que, como diz a Escritura, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Queriam impedi-lo que ele orasse a Deus. Mas não havia nada que o impedisse, de facto, de falar com o seu Deus, de se prostrar unicamente perante o seu Deus. E quando eu soube que esta proibição de ele fazer, de poder, portanto, fazer qualquer petição, só tinha que ser feito lá ao rei, e Daniel, como costumava fazer, era um costume de Daniel, era algo que existia permanentemente na vida de Daniel, era orar. A oração fazia parte da sua vida diária. E mais uma vez, mesmo perante a proibição, Daniel vai para a sua casa. E o que é que nós lemos? Ele abriu as janelas. Ele não tinha problema nenhum que o vissem a orar. Ele não se escondeu. Ele mostrou-se claramente a toda a gente que estava em oração, que estava em comunhão com o seu Deus. Irmãos, esta janela da oração, ela não pode ser fechada. A janela da oração não pode ser fechada. Não feches esta janela, a janela da oração. Infelizmente, a Igreja tem praticamente quase fechado esta janela. Porque a Igreja em si, ela pouco valoriza a oração como culto de Igreja. A maior parte dos cultos de oração, o número de crentes que lá estão é muito, muito reduzido. E, em alguns casos até, o culto não se chega a realizar porque não há ninguém para orar. Ou seja, há igrejas que têm fechado esta janela, a janela da oração. E há crentes, individualmente, que têm também fechado esta janela, a janela da oração. E podes ter a certeza, irmãos, se fechares esta janela, o prejudicado, quem vai ser de facto prejudicado és tu. Deus tem prazer em falar, em ouvir-te. Deus tem prazer em ouvir-te. A oração é uma arma tremenda.
A oração é uma arma tremenda. E nós temos nos convencido que orar não é importante e temos fechado esta janela. Não deixes, irmão, não permitas que esta janela seja fechada como igreja e que esta janela seja fechada na tua vida. Mas abre, como Daniel, escancaradamente esta janela de oração. Tem prazer em orar, tem prazer em falar com Deus. Tu serás o primeiro beneficiado. A oração é fundamental, irmãos, na nossa vida. A oração é falar com Deus, é entrar à presença de Deus, é abrir o nosso coração na presença de Deus. E uma coisa muito importante, Deus ouve-te. Não tenhas dúvidas que Deus ouve a tua oração. Deus tem prazer em ouvir-te. Por isso, valoriza esta janela e mantém esta janela aberta, a janela da oração. Se ela fechar, a única pessoa que vai perder, se ela se fechar, a primeira pessoa a perder és tu. Vais perder a comunhão com Deus. Vais, de facto, perder a comunhão com Deus. O privilégio de falar com Deus. Portanto, tu irás perder se deixares que esta janela se feche. Dá valor à oração. A oração coloca-nos no sítio certo. Nós somos tão fracos. Mas o Deus, que é o nosso Deus, que quer ser o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E imagina só, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem prazer em ter comunhão contigo. Tem prazer em ouvir a tua voz. Valoriza isso. Não feches essa janela, mas antes escancar essa janela e tem prazer em que ela esteja aberta e faça uso dela. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 7, e verso 6 e 7 diz: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo. Reparem que nós lemos, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu. Janelas com grades. Janelas com grades fazem-nos perceber que o medo, insegurança. E de facto, quando olhamos pela janela, diz o versículo 7 que, porque o versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Quando olhamos pela nossa janela e olhamos à nossa volta, o que vemos de facto é loucura. É loucura. É medo. Ficamos com medo daquilo que de facto se passa neste mundo. E por isso as pessoas vivem de facto com medo, inseguras, e por isso colocam grades nas janelas, porque têm medo que alguém lhes entre em casa e lhes roube aquilo que têm. Portanto, por um lado, têm medo que lhes entrem em casa e roubem, valorizam os bens que têm, aquilo que têm. Isso é de facto importante para elas. E por isso, protegem-nas. Mas aquilo que é mais importante, não valorizam. A sua relação com Deus. Mas as pessoas têm medo. É a insegurança que se vive neste mundo. Há pessoas cheias de medo com aquilo que se passa à sua volta. E também, muitas delas, cheias de medo com aquilo que depois da morte. O que será? Também cheias de medo. E um mundo cheio de medo, escondido, que se esconde e que se fecha em casa com grades, tem medo. Precisa de uma igreja que viva verdadeiramente o Senhor
que transmita a paz do Senhor, que transmita o amor do Senhor, que viva confiada no Senhor. De facto, irmãos, olhando pelas nossas janelas, o que nós vemos neste mundo é loucura tremenda. Como eu disse já, à verdade chama-se mentira e à mentira chama-se verdade. Os valores estão todos trocados, tudo está trocado. Vivemos de facto num mundo que está louco. E permita ao Senhor que a Igreja não seja afetada por esta loucura. É evidente que vivemos no mundo e somos, em relação aos problemas, às adversidades, às aflições, somos afetados também. Mas não nos deixemos abater por por estes medos, para que tal não aconteça, porque tudo isto não é novidade para nós. O estado em que este mundo se encontra não é novidade para nós, porque têm desprezado o Senhor, têm desprezado aquilo que está certo, têm valorizado o erro, a mentira, se têm deixado enganar, e por isso o mundo está no estado em que está. E por isso as pessoas, a violência tem aumentado, a falta de escrúpulos é uma coisa tremenda. A falta de respeito pelos outros, isto de facto é tremendo. Por isso, irmãos, é aqui neste mundo, que está desta forma, mas é aqui que o Senhor nos quer, para nós mostrarmos verdadeiramente quem é o nosso Deus e que o nosso Deus, a sua palavra, é de facto aquilo que está certo e é para Ele que as pessoas têm que de facto olhar. Mas em primeiro lugar, irmãos, que o nosso olhar esteja virado para o Senhor, para não sermos afetados. E ainda em Jeremias capítulo 9 e verso 21. Jeremias capítulo 9 e verso 21 diz-nos assim a palavra do Senhor: porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Reparem o que é que diz este versículo. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. A morte entrou pelas nossas janelas. E diz que as crianças saíram das ruas. Não é isso que tem acontecido, irmãos? No meu tempo, e muitos de nós poderemos dizer a mesma coisa, nós brincávamos na rua, sem problemas, até às tantas. Hoje, as crianças estão fechadas em casa. Temos medo. O que diz, como no versículo que lemos há pouco, Provérbios, o que é que vemos das janelas da nossa casa? Um mundo louco. E porque vemos um mundo louco, nós temos medo que as nossas crianças vão para a rua e fechamos-nos em casa. O problema é que mesmo dentro de casa, o que tem entrado para dentro de casa é algo que é terrível também. A morte tem entrado pelas nossas janelas. As crianças são colocadas em casa a ver o quê? A ver televisão. Para os pais, para uma grande porcentagem dos pais, o que importa é que elas estejam sossegadas. É que elas não incomodem. Não importa aquilo que elas estão a ver, seja a televisão ou o que é que estão a ver no computador. Não importa. O que importa é que elas estejam realmente sossegadas e não incomodem. Isso é que é importante. Agora, se elas estão a ver na televisão coisas que lhes deturpam completamente o pensamento, que lhes fazem ver uma verdade que é mentira,
O que elas, a influência que está a ser exercida sobre elas através da televisão ou através daquilo que realmente elas veem no computador ou no telemóvel, é isso que está a destruir. Infelizmente, está a destruir aquilo que vemos nos computadores, aquilo que vemos na internet, que vemos na televisão, está a destruir lares. Está a destruir casais, está a destruir famílias, está sim em casa, mas essa destruição está a entrar dentro de casa, está a entrar através da televisão, está a entrar através da internet, está a destruir os lares, está a destruir casais, está a destruir as crianças, está a destruir os nossos filhos, está-lhes a destruir a mente. Por isso, irmãos, cuidado com as janelas que temos abertas, mesmo as janelas que estão dentro de casa e que estão a trazer a morte e a destruição para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar. Cuidado, irmãos, com as janelas que estamos a abrir. O que estamos a deixar que os nossos filhos vejam. O que é que está a influenciar os nossos filhos? Os pais não se preocupam com aquilo que eles estão a ver, desde que não incomodem, estejam sossegados. Não, em vez de se sentarem com eles a orar, em vez de se sentarem com eles a ler as Escrituras, de perder tempo, entre aspas, com os filhos, levando-os ao conhecimento das Escrituras, em vez de fazerem isso, colocam os filhos em frente a um ecrã, seja da televisão, do computador, e deixam-nos estar. Aí, eles assim não incomodam. O problema é que a sua mente está a ser formatada para algo que é terrível, que é destruidor, que vai destruir as suas mentes. Por isso, cuidado, irmãos, com aquilo que de facto estamos a deixar entrar nas nossas casas. E finalmente, irmãos, em Eclesiastes, no Eclesiastes, no capítulo 12, o versículo que nós bem conhecemos, versículos 1 a 3 diz: lembra-te o teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas se tornem a vir e as nuvens depois da chuva, no dia de temerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os idores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela, que é o quê? São os nossos olhos. Este corpo vai-se deteriorando, os olhos vão enfraquecendo à medida que vamos envelhecendo. Eu já tenho que usar óculos, já não consigo ver ao pé. E à medida que vamos envelhecendo, os olhos vão enfraquecendo e alguns já não conseguem enxergar grande coisa. Mas, irmãos, ainda que estes olhos se fechem, ainda que através dos olhos da carne não possamos ver nada, mas não deixemos que os olhos da fé se fechem, mas que através dos olhos da fé continuemos a olhar para o Senhor, independentemente da idade. Nunca deixemos que os nossos olhos da fé estejam abertos para contemplar de facto o Senhor. Cada dia da nossa vida, até ao último dia, sempre com a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sempre bem presente, bem forte, não vacilando, ainda que à nossa volta os problemas sejam muitos, mas que os nossos olhos estejam postos no Senhor. O Senhor tem as janelas do céu abertas para nós e temos janelas abertas para Ele. O Senhor não fechará as suas janelas e não permitamos, irmãos, que as janelas que nos fazem olhar para o Senhor e contemplá-lo, que elas se fechem. Que o Senhor nos abençoe. Amém.